Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Ele vai ajudar você a viver uma vida de cristão com mais propósito e muito mais sabedoria. E vamos lá? E é claro, hoje nós temos o nosso episódio Tetelestai. E nós vamos iniciar ele dizendo a respeito de um assunto que muitos desconhecem por não ler a palavra, por não interpretar e tentar discernir o que ela está tentando dizer. E lá no primeiro livro, nós vamos descobrir algo sobrenatural, algo misterioso, algo que vai fazer a sua mente entrar em parafuso, entrar em um determinado furacão, mas você vai conseguir entender e aprender muita coisa boa hoje. E vamos lá? Vamos iniciando o nosso Tetelestai. Nós vamos falar sobre a água e o Espírito Santo. Ah, Júnior, já ouvi essa palavra, já ouvi essa mensagem, já ouvi muita coisa a respeito da água e do Espírito Santo. Pois é, eu acredito firmemente que este conteúdo você ainda não ouviu. E se por acaso você ouviu algo semelhante ou parecido, provavelmente não vai ter a mesma revelação que o Espírito Santo nos deu hoje. Vamos lá? Eu vou iniciar com um texto bem conhecido, bem básico, para nós termos uma direção. Diz assim a palavra em Isaías 44, 3: Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Isso é o próprio Deus dizendo ao profeta Isaías a respeito de Israel. Mas nós vamos pegar este texto simbólico, dizendo que derramarei do meu espírito sobre sua prole, sobre a sua descendência. Desde o princípio da criação, os povos necessitavam de algo em comum. Não eram as terras, não era o poder, não era as coisas que davam para se comprar naquela época. As pessoas precisavam muito mais era da chuva, porque eles plantavam e precisava que a colheita crescesse, a semente germinasse e crescesse e desse frutos. Então eles necessitavam de chuvas. O ambiente em que eles estavam era um ambiente um pouco seco, um ambiente que não tinha chuva constantemente. Então eles clamavam a chuva, eles pediam a Deus que enviasse a chuva. Então Deus enviava a chuva para eles. Nós estamos no mês de fevereiro e até o mês passado nós tínhamos muitas chuvas no nosso país todo. No país todo estava chovendo. E agora, fevereiro, acredito eu que possa continuar as chuvas, mas vamos ver como vai ser o clima daqui para frente. Mas para nós é muito importante. Quantas vezes nós passamos necessidade por conta da falta de água que acontece em algumas cidades do Brasil? Então é complicado. A chuva é muito importante para nós e esse povo nessa época também necessitava dessa chuva. Você sabia que sem a água, o menor estoque é o do oxigênio? E você sabia que o corpo humano não consegue ficar mais de 4 minutos sem oxigênio e mais de 3 dias sem a água? Você sabia disso? Pois é, eu também descobri há pouco tempo. Isso para mim foi extraordinário. Mas vamos voltar ao oxigênio. Você sabia que o oxigênio, o O2, o gás que nós respiramos, ele é o terceiro elemento mais abundante no planeta e ele perde apenas para o hidrogênio, que é a água, e o hélio. Você sabia também que respirar o oxigênio puro ele vai afetar diretamente os órgãos do corpo humano? Porque o oxigênio é um tipo de ácido? Pois é, meus amigos cristãos. Nós estamos tendo uma pequena aulinha aqui, mas é para que você possa entender. Eu peguei
essas informações da internet, é claro, porque eu não sou nenhum doutor, nenhum professor, mas eu estou trazendo para vocês essas informações para que você possa entender o Tetelestai de hoje. No universo, os cientistas recentemente, e eu digo recentemente mesmo, há pouco tempo, talvez poucos anos, aí 2, 3 anos, não mais que isso, os cientistas descobriram que a maioria dos planetas e as estrelas existe um fator principal em comum que eles foram criados, e é o hidrogênio, a água. Sim, caros cristãos, no universo existe água. E é muito interessante isso porque todos os planetas têm água, têm hidrogênio. E tudo o que é criado, até as estrelas, também tem água. Aí você já começa a entender o mistério a respeito da água e do Espírito Santo. Mas vamos continuar. Eu tenho um dado aqui que cerca de 60 a 75% do corpo humano é feito de água. Então nós podemos dizer uma média de a maioria das pessoas, é claro, tem 70% de água dentro do seu organismo, no seu corpo, ok? Entendendo isso, que o corpo humano tem 70% de água, eu descobri um estudo que tem na internet, para que vocês possam pesquisar também, de um estudioso, o pessoal trata ele como estudioso, não doutor, não perito, né? O senhor Masaru Emoto. Esse Masaru Emoto, ele fez um estudo a respeito das vibrações de palavras, de músicas, de histórias, enfim, ele colocou a água em momentos de músicas, em momentos que as pessoas estivessem conversando, e ele filmou os cristais que essa água, a molécula da água, gerava ao ser colocada em determinados sons. E ele foi usando vários sons. Apesar dele não ser conhecido como um cientista, por conta de que ele não era formado, é incrível isso, né? Mas tudo bem, tem que ter a formação. Apesar dele não ser reconhecido como um cientista, ele fez esse estudo. Ele fez esse estudo e ele colocou a público, para as pessoas saberem como foi o estudo dele. E em 1999, ele iniciou esse estudo. Ele colocava dentro do recipiente, colocava ali os sons junto com esse recipiente. E aí ele foi fotografando, né, através do telescópio que ele tinha, a molécula da água, como ela se comportava. Eu vou deixar até essa apresentação aqui para vocês poderem ver. Depois eu vou dar um jeito de colocar ela aqui para que vocês possam baixar e ver as imagens que eu estou vendo agora, já que o nosso podcast é gravado em áudio e não em vídeo, mas eu vou deixar aqui para vocês. E ele vai ter aí um contexto bem legal de cada palavra, de cada som, de cada música que ele fez o teste. Então ele colocou sobre heavy metal, ele colocou sobre uma música legal, ele colocou sobre uma sinfonia, ele colocou sobre a palavra eu odeio você, a palavra muito obrigado, amor, enfim, ele colocou cada uma das moléculas em sons distintos e é extraordinário o que ele achou. E é fato, é real, esse estudo é real, existe até o livro, não tem como mentir a respeito desse estudo, porque ele tem as fotos, ele tem os documentos dele, foi real o estudo que ele fez, isso nos traz uma percepção diferente da água, tá bom? Continuando aqui com o nosso estudo, nosso Tetelestai, você sabia que a depressão e o câncer, entre muitas explicações que os cientistas, os médicos dão a respeito da depressão e do câncer, uma delas é que a causa de ambas essas doenças é o entristecimento das células do corpo. Exatamente isso, as células do corpo se entristecem. E para quem já está vendo agora as imagens da molécula, vai entender o que é entristecer uma célula.
Isso faz com que a gente abra nossa mente a respeito de muitas coisas que acontecem na nossa vida, não somente das doenças, mas quando nós estamos desanimados, abatidos, angustiados, quando nós estamos deprimidos, enfim, é realmente o entristecimento do corpo. Você sabia também que no nosso ar existe uma umidade relativa? Exatamente. Você já deve estar notando isso, né? Em tempos chuvosos, você sente que o tempo fica mais úmido. Isso é normal. E quando o tempo está seco, também há umidade, existe a umidade. Para você ter uma noção, em um deserto, no deserto que existe aqui no nosso planeta, nós conseguimos encontrar 15% de umidade relativa no ar. Então tem água, até no deserto tem água no ar. Então a água ela passeia, ela anda pelo planeta todo. A água é algo que rodeia todo o nosso planeta. Até no lugar mais deserto, mais seco, existe água. A umidade relativa do ar, para nós, um nível bom é 60% a 70%. Não pode ser menos que isso e nem mais que isso. Entre 60% e 70% é uma umidade legal aí, um nível bacana para a gente poder sobreviver, não ter enfermidades por conta disso. Porque se chove demais, a gente tem enfermidade. Se fica seco demais, a gente também tem umidade. Então, a gente também tem problemas de saúde. Então, nós não podemos ter um tempo muito úmido nem um tempo muito seco. Ok? Tem que ter um equilíbrio. Lá em Gênesis, nós vamos ir para a palavra agora, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim a palavra: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está dizendo em relação à criação. Quando Deus foi criar o mundo, existiam a terra, que era sem forma e vazia, havia as trevas, que estavam sobre a face do abismo, e havia as águas. E o Espírito Santo se movia na face das águas. É mais ou menos, ele estava dizendo assim: olha, aqui é onde eu vou habitar. Ele escolheu a água para habitar. Tanto que, se nós plantamos alguma coisa na terra, ele só vai germinar, só vai crescer se houver água. Sem a água não há vida. E quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó e a água vai para o ar. A água que existe no nosso corpo, ela evapora e ela vai para o planeta, ela vai para o ar. Mas o cadáver, o corpo, a nossa carne, ela vai para o pó. Isso já nos remete a entender o porquê que o Espírito Santo ele escolheu a água. Porque através da água ele poderia agir em nós, agir através de nós, agir na nossa atmosfera. A relação de Deus e a água, nós entendemos e comprovamos que Deus tem uma ligação direta com a água nesse texto. E esse é o fator principal de Deus. Olha para o planeta, olha para o seu corpo. Nós temos hoje, no planeta Terra, a grande quantidade é de água. Nós temos no nosso corpo 70% de água. E aí, para quem entende de numerologia, o número 7 é o número da perfeição de Deus. Quando Deus fala que terminou a terra e no sétimo dia ele descansou. Porque no sétimo dia estava tudo perfeito, no sétimo dia estava tudo legal, então ele descansou no sétimo dia. Quando Pedro pergunta para Jesus até quantas vezes nós devemos perdoar o nosso inimigo, até 7, e Jesus fala, não 7, mas 70 vezes 7, que é um número também considerado pelos judeus um número perfeito, dizendo que várias vezes deveríamos perdoar. Quando nós olhamos em Apocalipse, nós vamos ver a palavra dizendo sobre 7 estrelas, 7 igrejas, 7 candelabros, 7 castiçais, e vai falar sobre o número 7 em várias outras etapas. Por exemplo, Naamã, que precisou mergulhar 7 vezes. Então vai falar do número 7 a respeito da perfeição. Então eu posso dizer para vocês que se nós temos 70% de água no nosso corpo,
nós temos 70% de Deus, 70% do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a porção perfeita de Deus dentro de nós. E isso é maravilhoso, isso é um mistério extraordinário. Saber que eu tenho 70% de Deus em mim só através da água, que é o fator principal da criação. E aí eu pergunto para vocês, se nós temos 70% de água dentro de nós e nós entendemos que é o Espírito Santo dentro de nós, porque a palavra diz que ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a nação, sobre todos da terra, então nós entendemos que esse derramar é a própria chuva, esse derramar é a própria água, esse derramar é o Espírito dele. O Espírito dele vem como água. Isso é o texto que está dizendo em Isaías, não sou eu. Não é um achismo. A Bíblia diz isso, ok? E continuando, se eu e você temos 70% de Deus em nós, por que nós estamos perdendo batalhas e lutas contra 30% da terra? Isso é extraordinário. Se eu tenho 70% de Deus em mim, os outros 30% é terra, é da terra. Concordam comigo? Esse pensamento é claro. Eu tenho 70% de água em mim. Os outros 30% veio da terra, emprestado da terra. Se eu estou perdendo para a minha carne, para os meus desejos, para os meus impulsos, para as minhas vontades, é porque eu estou alimentando mal os 70% que existe em mim. Estou alimentando muito mais 30%. E se 30% está vencendo os 70%, se 30% da minha carne está vencendo os 70% de Deus, é porque eu não me entreguei totalmente ao cristianismo, eu não me entreguei totalmente a Cristo. E por não me entregar totalmente a Cristo, o mundo domina a minha vida, domina o meu espírito, domina as minhas vontades, os meus olhos, os meus ouvidos. O mundo domina tudo o que eu penso, tudo o que eu acredito. E isso é muito ruim, é prejudicial. Sabendo disso, nós podemos dizer então que quando nós abrimos a boca para abençoar as pessoas, nós agitamos as moléculas de água que estão no seu corpo e nós produzimos nessas pessoas vida, nós produzimos nessas pessoas algo sobrenatural e conseguimos até curar essas pessoas por conta das nossas palavras. Então, quando você estiver agora conversando com alguém, dentro da sua casa, em qualquer lugar, não discuta, não diga palavras ruins, não gere vibrações ruins, não gere desconforto, coisas ruins através da sua boca. Ao contrário, abençoe, diga palavras boas, diga palavras de bom ânimo, de motivação, force o sentimento dessa pessoa a estar bem e até mesmo de você. Você mesmo se olhe no espelho e se ame, se acredite, olhe para dentro de você e pense que você também é capaz, que você também consegue e que você tem 70% de Deus dentro de você e que poderia vencer qualquer dificuldade. E eu vou terminando essa primeira parte do Tetelestai. A outra parte provavelmente vai vir no mês que vem, porque eu coloco um Tetelestai por mês, mas vai ser a continuação desse, tá bom? Então, cristãos, espero ter ajudado até aqui com esse conteúdo, tá bom? Com esse conteúdo. Olhe lá o arquivinho que eu vou colocar para vocês, a apresentação da molécula, do estudo do Masaru Emoto, e pesquisem aí no YouTube, tá? Tem bastante conteúdo dele falando. Uns vão dizer que ele é louco, outros vão dizer que é mentira, alguns vão dizer que é verdade. Eu, diante da palavra de Deus, do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado, eu em particular, eu acredito no estudo que ele fez. Não sei se ele era cristão, não sei se ele ia em uma igreja ou algum outro lugar, mas eu acredito naquele estudo que ele fez porque faz muito sentido em relação à palavra, o Tetelestai que estamos vendo hoje. E se você tem dúvidas, no próximo Tetelestai nós vamos continuar essa palavra e você vai ver como é extraordinário conhecer e saber quem é o nosso Deus, quem é o Senhor das nossas vidas, o que o Espírito Santo faz em nós. Até a próxima, cristãos! Tchau!